nós vamos também falar um pouco sobre o transfundo histórico, né? O que está acontecendo nesse período durante a escrita e as profecias do livro, né? Então nós temos a figura do profeta Miqueias, que ele foi um reformador em tempos turbulentos, né? Como eu falei um pouco anteriormente, havia muita opressão, havia injustiça social, né, no meio do povo, e isso era um tempo muito difícil. Seu nome vem de Micaía, que significa quem é como Yahvé. Então, né, na cultura judaica existe esse cuidado com os nomes, né? Os nomes sempre têm significados muito fortes, e o nome de Miquéia significa quem é como Yahvé. Ele é de Moresete, né? No próprio livro fala Morastita, então mostra de onde ele é. E Moresete é uma cidade pequena, era uma cidade pequena, né? Um núcleo pequeno, que ficava entre 32 a 40 quilômetros de Jerusalém, né? Então ele era do reino sul, né? O reino de Judá. E o fato de não constar o nome de seus pais indica que ele possa ter uma origem humilde. Então, mostra que ele já era de uma cidade muito pequena, né? Quase uma vila. Alguns historiadores vão dizer que nenhuma cidade era mais uma vila, um aglomerado de famílias ali. Então, ele provavelmente veio de uma origem humilde. Ele também viveu nos tempos dos profetas Isaías, Amós e Oséias, né? Se você pegar o início de cada um desses livros, desses profetas, você vai ver que os reis ali citados fazem conexão com os reis citados pelo profeta Miqueias. Então mostra que esses 4 profetas atuaram no mesmo período de tempo, né? Tanto por isso, talvez, que as mensagens sejam muito similares, né? Isaías e Miqueias têm muitas coisas parecidas justamente por causa do tempo onde eles estão profetizando. E ele profetizou por aproximadamente 50 anos, né? Esse é o período ali que ele exerceu o seu cargo, né, de profeta, né? Ele foi chamado para exercer essa função no meio do povo, né? Só ressaltando que enquanto Isaías ele profetizava mais no campo da corte, né, do campo das autoridades mesmo, porque a posição de Isaías era mais elevada, possivelmente Miqueias ele já profetizava no meio do povo por ser mais humilde, né, por ser mais pobre, vindo de uma cidade pequena. Vamos falar agora de Judá, né, esse reino onde a história se passa, né, onde as profecias de Miqueias acontecem. E ele foi estabelecido, né, em 930 a.C., quando houve a cisão, né, a separação entre o reino de Israel, que ficou com 10 tribos, e o reino de Judá ficou com 2 tribos, né? A sua capital é Jerusalém. Nesse período, lembra, a gente está trabalhando de 742 a 685. Então, a queda só vai acontecer mais de quase 100 anos lá na frente, né? Então, aqui ainda não há essa instabilidade a ponto de vir um inimigo, né? Então, Judá, assim como todos os reinos da região, era uma monarquia absolutista, né? Então, o rei era a figura soberana, o rei tinha toda a autoridade e tinha os administradores, né? Príncipes, os líderes de tribo, os líderes de clã, que Miqueias vai tratar no livro como cabeças ou chefes. Então, esses chefes, né, esses cabeças, esses príncipes, eles ajudavam o rei na administração das regiões ali, das cidades, enfim, das famílias. Nós tínhamos também a classe sacerdotal,
que fazia parte da cúpula do governo, né? E Miqueias mostra que eles também estavam corrompidos, ou seja, a classe religiosa, a elite religiosa da nação estava corrompida também pela injustiça social, né? Miqueias fala só uma vez diretamente aos sacerdotes, né? Ele foca em outras áreas, mas ele mostra também palavras duras contra essa classe social. E nós temos a terceira classe de autoridades, né, que são os profetas, né? Então, enquanto os sacerdotes e os príncipes, né, os cabeças, eram cargos hereditários, ou seja, passavam de pai para filho, os profetas eram cargos chamados da parte de Deus, né? Nesse período da história, profetas era uma função, né? O profeta tinha uma função junto à sociedade, né? Então, eles eram reconhecidos, né? Só que também foram corrompidos por esse sistema, né? E o próprio profeta Miqueias vai falar que esses profetas estavam corrompidos porque eles profetizavam para quem pagava mais. É mais ou menos assim que o profeta tratava, Miqueias falava dos profetas, né? Quem pagava mais recebia uma profecia mais favorável. Ou seja, eles estavam fechando os ouvidos para aquilo que Deus realmente queria mostrar para as pessoas a fim de ganhar dinheiro, né? Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência. Situação socioeconômica de Judá, né, estava no clímax do crescimento econômico e político. Por quê? Porque todos os reinos ali da região estavam passando por instabilidades, né? Israel, Síria, Babilônia, Egito, todos eles estavam passando por instabilidades políticas ali dentro. Então, Judá conseguiu se estabelecer naquele período como um reino estável, um reino onde as coisas funcionavam, né? Ou seja, economicamente o país, a nação estava prosperando de certa forma. Só que isso gerou um outro problema, que é o quê? Os ricos continuavam ganhando mais dinheiro e nesse processo eles oprimiam o pobre, né? Então não é porque o país é rico que a sociedade é rica, né? E existe diferença. Então, o Judá era uma nação rica, mas por causa dessa mentalidade opressora, muitos estavam sofrendo, né? Então, havia essa ambiguidade, né? Enquanto havia muita prosperidade financeira no país, havia também um sofrimento muito grande por parte dos necessitados. Por quê? Porque os ricos não ajudavam os pobres, né? Então, o rico queria só o seu próprio interesse e ficava dentro dessa bolha social e o pobre acabava sofrendo, né? A moralidade do povo estava voltada para a idolatria, para a prostituição, para a injustiça social. Então, a sociedade estava totalmente imoral e distante dos valores de Deus. E Miqueias fala muito disso durante a sua profecia, né? Durante o livro você vai perceber como a sociedade estava corrompida, né? De cima para baixo, né? Começando lá nas autoridades e terminando lá no mais pobrezinho, todos tinham se perdido, né? Os reis que estavam nesse período do livro, né, nós temos, então, 3 reis mencionados no livro, né? Eu vou passar rapidamente um pouco sobre cada um. Então, o primeiro rei citado é Jotão, que ele reina ali por volta de 18 anos, né? E ele era um rei que pensou no povo, né? Ele queria fazer empreendimentos domésticos, ele queria se envolver na construção das cidades e das torres e fazer uma reforma social, por assim dizer, dentro da comunidade. Então, seu nome significa Yahvé é justo, né? Ele reinou pouco tempo sozinho, ele reinou muito tempo junto com seu pai. Nós temos também Acaz, que
esse já fez o que não era tão bom aos olhos de Deus, né? Ele reinou por 20 anos, e você vai ver isso lá em Crônicas, e ele teve o reino enfraquecido por algumas dificuldades financeiras, e acabou que ele fez aliança com povos que Deus não queria que ele fizesse, né? Ele preferiu confiar na Assíria, que era um reino em ascensão, do que confiar em Deus. E Ezequias, ele que é o rei justo, né? O seu nome significa Yahvé, dá força, e ele derrotou o exército de Senaqueribe lá em 2 Reis. Você vai ver em 2 Crônicas também como ele se comportou durante esse período da história, né? Então, nós temos esses 3 reis, né, que passaram por esse período da história. Nós temos a questão de Israel, como eu falei, Israel caiu durante o tempo de profecia de Miqueias. Então, essa mensagem de urgência, de arrependimento para Israel foi dada por Miqueias, e poucos anos depois Samaria cai, em 722, e caiu, né, pelas mãos do Império Assírio, que era o maior império da época, né? O reino assírio, ele era a força daquela região, e eles conseguiram dominar Israel. Tentaram dominar Judá, mas Ezequias, ali com a ajuda de Deus, impediu o avanço dos assírios, né? Então esse é o transfundo histórico do livro, né? Onde Miqueias escreveu o seu livro. O método literário, né, é uma narrativa histórica em forma de poesia, né? Ele vai usar algumas poesias durante o texto para comprovar aquilo que ele está tentando falar, mas ele também vai dar relatos históricos, né? Algumas coisas são bem precisas dentro do livro de Miqueias. A ideia é a razão. A ideia é mostrar que a desobediência do povo traz o juízo de Deus, mas ele também expressa a misericórdia do Senhor, né? Então ele traz essas duas mensagens. Ele traz a mensagem de juízo, mas ele também mostra que Deus é misericordioso. E a razão é mostrar que o pecado gera juízo e que vai vir uma restauração futura para as próximas gerações. Miqueias é bem claro em mostrar que a restauração que vai vir não vai ser para aquele momento, né? Ele mostra que a restauração vai vir. Ele não sabe quando isso vai ser, mas ela vai vir. E de fato, né, hoje nós que estamos olhando a história daqui para trás, a gente percebe que a restauração veio realmente na figura de Jesus Cristo ali no Novo Testamento. Então, esses são os métodos, essa é a metodologia que o livro foi trabalhado.